Eu não sei se você percebeu que quando nós estamos orando, que nós estamos assim, derretendo diante de Deus, sempre o diabo levanta alguém para falar mal de você. Sempre levanta alguém para falar mal de você. Mas eu quero dizer para você, não olha isso não. Olha para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Amém. Amém? Não olha para os lados, mente transformada, não fica dando importância para qualquer conversa, para qualquer coisa que aparece. Mente transformada, ela tem a direção certa. O alvo dela é Jesus. Ela tem que olhar para frente, olhar para cima, porque para cima está o autor e consumador da nossa fé, e para frente está o caminho que Jesus criou para nós. E é Ele que nós temos que seguir. Então, quando Ana chegou ali, consagrou, deixou Samuel lá no templo, sempre vinha uma voz e chamava: Samuel, Samuel. Samuel corria lá para ele e achava que era ele que estava chamando ele. A primeira vez, a segunda vez, vai ele de novo, chama ele: é você que me chamou? Ele: não, eu sou eu. Pela terceira vez, Samuel, Samuel, ele chegou lá de novo e ele entendeu. A mente dele foi renovada ali e ele entendeu que Deus estava chamando ele. E o sacerdote ali falou assim: meu filho, volta a deitar. Quando você ouvir a voz, você fala: eis-me aqui. Então eu quero dizer para você, igreja, quando Deus te chamar, fala: eis-me aqui, Senhor. Me usa do jeito que você quer. Me usa do jeito que o Senhor deseja. Guia os meus passos do jeito que o Senhor pretende, não do jeito que eu quero. Porque às vezes nós queremos que Deus nos use do jeito que nós queremos. Nós queremos fazer a obra de Deus do nosso jeito. E não é do nosso jeito, igreja, é do jeito dele. A palavra dele foi escrita, a palavra dele não muda, a palavra dele não pega atalho, a palavra dele é direta para mim e para você. É isso que eu quero. Eu quero mente transformada. Não anda como as pessoas desse mundo andam. Deus, com essa palavra, Deus nos separou. Nos separou. Anda de acordo com aquilo que eu quero e não aquilo que você quer. Às vezes, nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós deixamos de ouvir a voz dele. Às vezes as bênçãos demoram a chegar na nossa vida porque nós olhamos para nós não olhamos para ele. E uma coisa que me chamou, irmãos, muita atenção, quando eu estava passando mal. As pessoas me ligavam, as pessoas me mandavam mensagem, e eu falava: eu estou sentindo muita dor. Teve um momento que eu fiquei não sei quantas horas com a pastora Miriam no telefone conversando. E quando foi no outro dia, uma irmã me ligou e eu falando com ela, e Deus, irmãos, Deus me confrontou de uma forma tão grande que eu me sinto vergonha. Vai me constrangir tão grande que Deus falou comigo assim: o que eu sou na sua vida? Eu estou aqui pregando é porque Deus me deu essa palavra. Sabe por quê? A minha mente, se eu sou filha dele, a minha mente foi transformada. E se é transformada, irmãos, não é só no momento de glória, é no momento de luta. E a partir do momento que eu entendi que Deus estava comigo em qualquer situação, eu falei assim: Senhor, eu não estou sentindo dor, porque a minha fé, eu tinha que colocar, Deus tinha que me constrangir para mim poder abrir os olhos, para mim poder ver que eu tenho que viver pela fé. E quando eu entendi, que eu falei assim: Senhor, eu não estou sentindo dor. Eu andava mancando, mas eu não estou sentindo dor. Irmãos, eu estava com dor. Ah, mas você está mentindo, pastora? Não,
eu estou exercitando a minha fé. E isso não é só para mim não, irmãos, isso é só para você. Porque quanto mais eu falar que eu estou sentindo dor, a vitória está sendo do diabo. E o que Deus é na minha vida? Será que Ele nunca vai ser nada? Será que Ele nunca vai ser alguma coisa na minha vida? Não, Ele tem que ser dono da minha vida. Em qualquer situação, seja no momento de alegria, seja no momento de dor, seja no momento de felicidade, seja numa perca. Ele é Deus e Ele não muda. Ele não muda. Quando eu entendi isso, eu comecei a profetizar. Eu não estou sentindo dor. Ah, mas você está bem? Vai tudo bem, vai ficar bem, em nome de Jesus. Irmãos, aquele calor foi aumentando dentro de mim. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque quando a gente está sentindo dor, a gente se sente isolado. Quando a gente está doente, a gente se sente isolado. Quando você está sofrendo qualquer coisa, você quer ficar no canto sozinha. Mas quando você fica no canto sozinha, tudo está ruim. Tudo está ruim. E começou a acontecer isso comigo. Eu não tenho vergonha de falar. Porque eu sou carne, eu sou osso, eu estou sujeito a pecar, eu estou. Mas Deus é Deus da minha vida e Ele está aqui para não deixar isso acontecer. Amém? Assim também é na sua vida. Então, irmãos, profetiza bênção na sua vida. Deixa sua mente ser renovada pelo poder de Deus. Deixa que o Espírito Santo seja o seu ajudador de verdade. A palavra de Deus fala que quando Jesus, ele já ia sendo preso para poder ser crucificado, aquilo, os discípulos dele, cada um foi para um canto e escondeu. E quando Jesus foi crucificado, gritando lá, aquela multidão, crucifique, crucifique, Jesus falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ali, irmãos, as pessoas estavam gritando: crucifique Jesus. Eles não sabiam, porque Jesus ainda não tinha morrido. Mas a partir do momento que Jesus morreu, ao terceiro dia, eu tenho certeza que aquelas pessoas sentiram, algumas pessoas sentiram. Assim como eu e você. Jesus morreu por mim, morreu por você. E hoje nós cremos no Deus que é vivo, um todo-poderoso para a nossa vida, que tem poder de transformar qualquer coisa. Tem poder de curar qualquer tipo de enfermidade. Esse Deus que operava lá no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Mas tem hora que nós precisamos de abrir a boca e falar assim: Senhor, eu quero ser curado. Que às vezes a gente quer ser curado, mas não fala para Deus. A gente fica só lamentando dor, a gente fica só lamentando a perda, a gente só fica lamentando as lutas, dificuldade. Irmãos, Jesus morreu para a gente ser feliz. Misericórdia, Jesus morreu para a gente ser feliz? É. Porque olha aqui, o pecado é a morte, é a tristeza. Jesus, Ele é vida, e vida é alegria, irmãos. Olha para a pessoa e fala assim: você é feliz? Dá um sorriso para ele. Jesus é assim conosco. Jesus morreu para isso. Amém? Então Jesus, Ele trouxe uma transformação para que nós tenhamos mudança e tenhamos uma atitude diferente. Amém? E com a mente transformada, Ele nos dá um comando para que nós possamos seguir. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus, Ele não transformou a minha mente, a sua mente, a minha vida e a sua vida para que nós ficamos tirando poeira de madeira. Mas Ele nos chamou vida,
Vida precisa de relacionar com vida. Amém? Não só com nossos irmãos, mas tem vida lá fora que precisa do nosso amor e do nosso amor. Às vezes a gente pensa que a gente está sentindo alguma coisa e está tão ruim, né? Irmãos, mas se vocês olharem lá fora, a realidade lá fora é da tristeza. A realidade lá fora da vontade de você chorar demais. Quando você começa a ver as dificuldades, o sofrimento das pessoas. Nós temos casa, temos roupa boa, comemos bem, não é verdade? Temos família, temos teto. Mas tem pessoas lá fora que não tem nada. Não tem o que comer, fica catando. Irmãos, nossa, eu fiquei numa agonia quando eu vi uma pessoa indo no lixo, catando, virando o lixo, pegando aquele negócio e pondo na boca. Irmãos, nossa, eu passei mal. E ela comia com uma boca boa. E eu e você, tem hora que nós ficamos murmurando. Não tem um pão, mas tem um biscoito, mas nós murmuramos. Irmãos, eu ia fazer a cirurgia do joelho e tô lá, né, sentadinho esperando. Quando me coloca lá no bloco, lá para poder, na sala de espera para entrar no bloco, irmãos, assim, parece que eu fui em outra dimensão e voltei. Tinha pessoas lá que iam botar a perna, iam botar o braço. Irmãos, eu olhei aquele negócio, ia tirar o útero, ia tirar tanta coisa. Eu falei, meu Deus, ainda bem que é só uma bolinha de pulso que vai tirar do útero. Irmãos, é muito terrível. É muito terrível quando você entra num bloco cirúrgico. E às vezes eu entro nos lugares, eu começo a puxar conversa com as pessoas, conversando. E ali eu fui conversando, você vai fazer cirurgia de quê? É aquele negócio para ver se o tempo passa, né? Quem fala da cirurgia da gente está marcada para tal hora, só que a gente para aquela sala esquece, parece. E o povo do lado de fora está assim, já fez a cirurgia, como que é? Mas a gente estava de olho na sala. Eu acho que é para esperar, né, o coração da gente aquietar um pouco. E aí, irmãos, eu fui conversando para ver se o tempo passava, misericórdia. Se eu tivesse ficado com a minha boca calada, no modo de pensar, seria bom. Mas eu tenho certeza que eu perguntei que aquelas pessoas iam precisar de oração ali, irmãos. Porque eu não fui ali para aquele bloco à toa. Eu fui ali para fazer algo no meu corpo. Mas tinha pessoas ali que precisavam de oração. Então eu quero dizer para você, mente transformada, você olha para o lado e vê o sofrimento do ser humano. E você é um agente de intercessor para ele ali, amém? Então não deixe passar despercebido. Recebe o comando de Deus na sua vida. Vá e faça. Não deixe que o diabo roube essa semente da sua vida. Mas que você tenha uma atitude verdadeira. Tem um ditado popular por aí afora que fala assim, que mente vazia é o quê? Como nós não andamos por ditado, nós andamos dentro da palavra. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito o quê? O diabo é o quê, irmãos? O ladrão veio, senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e vida completa. Vida completa, uma vida em abundância. Abundância é uma vida que é completa. Deus, Ele te dá uma vida completa, Ele não te dá uma vida faltando nada. É uma vida completa. Então, irmãos, não manda por ditado, anda dentro da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Que o diabo vai matar, roubar e destruir.
Mas Jesus fala, ó, se você obedecer o meu comando, você vai ter uma vida e vida abundante. Uma vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? Uma mentalidade viva. O que é uma mentalidade viva? Uma mentalidade viva é você andar segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da carne. Uma mentalidade segundo a carne gera morte, gera desespero, gera aflição, como eu falei aqui. Mas uma mentalidade, uma mente que é transformada pela vontade de Deus, você tem paz, você tem gozo, você tem prazer, você tem alegria. Mas se você olhar a carne, é só sofrimento. Só sofrimento. Lá no livro de Isaías, 55. Peraí, irmãos. Livro de Isaías 55, 8, fala assim: o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês. Eu não ajo segundo a sua vontade. Assim como os céus é muito mais acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão acima do pensamento de vocês. Então, tudo que você pensar, tudo que você imaginar, Deus ele está acima de tudo. Os nossos pensamentos, a nossa atitude, ela não ultrapassa a vontade de Deus, porque a nossa vontade ela é falha, mas a vontade de Deus é perfeita e agradável. E a vontade de Deus sendo agradável para mim e para você, nós podemos andar sobre as asas do vento. Porque é aquele que vai nos guiar e nós vamos poder usufruir do melhor que Deus deixou nesse mundo para a nossa vida. O melhor. Então, vivendo a vontade de Deus, nós podemos usufruir das bênçãos que Ele tem reservado para nós. Amém? Você pode colocar sobre os seus pés nessa noite. Vou ler um texto aqui, não precisa de você abrir. Romanos, capítulo 8, 6, fala assim: as pessoas que têm a mente conturbada pela natureza humana acabam morrendo espiritualmente. Mas aquele que tem a mente controlada pelo Espírito Santo terão a vida eterna em paz. Aleluia! Ai, irmãos, eu quero viver essa vida. Eu quero viver essa vida espiritual com meu Deus, sabe por quê? Quero viver ela com o Espírito Santo, porque Ele é aquele que está ali para nos ajudar, é aquele que está ali para nos fortalecer. Quando nós estamos fracos, Ele nos levanta. Quando nós estamos, irmãos, tristes, Ele traz alegria sobre nós. Essa mente que eu desejo para você nessa noite, Veneza. Uma mente renovada. Uma mente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que é que você tem passado nos últimos tempos. Mas Deus falou para mim: deixa eu ser dono da sua mente. Irmãos, enquanto eu deixei, daqui uns dias eu vou pular. Eu não vou pular agora porque eu não posso atentar o Senhor, meu Deus. Mas hoje eu consigo ficar de pé, andar e fazer a vontade de Deus.
Então é isso que eu desejo para você. Não deixe o diabo colocar medo na sua mente. Não deixe o diabo bloquear a sua mente. Quando o diabo começar a bloquear a sua mente com conversinha, com pensamento que não glorifica a Deus, ei, fala com ele assim: arreda-te, Satanás, porque eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. A minha mente é mente de Cristo. A minha mente é uma mente viva, não é uma mente morta. Feche os seus olhos. Tá bom, o volume do violão que eu tive que mexer. Comece a falar com Deus aí. Pode ir, mano. Comece a colocar diante do Senhor. Talvez você tenha algumas dificuldades. Talvez você tenha algumas dificuldades na sua caminhada. Talvez você tenha dificuldade nos seus relacionamentos. Talvez você tenha dificuldade em conversar. Talvez você tenha dificuldade, medo de fazer a obra de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele está aqui. O Pai, o Filho, o Espírito, Ele está aqui nessa noite. E Ele fala para você assim: filho, eis-me aqui. Eu estou aqui para poder te ajudar. Eu quero falar para você, igreja, talvez você está carregando um fardo tão pesado nessa noite, por causa do seu medo. Mas Jesus, Ele está aqui hoje para te levantar. Jesus, Ele está aqui hoje para te encorajar você. Jesus, Ele está aqui hoje para arrancar esse peso que prende a sua mente. Jesus, Ele está aqui para te tornar uma mente livre nessa noite. Fala com o Senhor Jesus. Pede o Senhor nessa noite. Quando a equipe de louvor, quando ela estiver cantando aqui, derrama os pés do Senhor como Maria fez. Derrama os pés do Senhor em fidelidade a Ele, como Abraão fez. Derrama diante do Senhor nessa noite. Ele está aqui para poder te ajudar. Pede Ele que renove a sua vida. Seja a área que for que você está sofrendo, pede Ele nessa noite. Oh, Jesus. Ah, Pai, tenha liberdade nessa noite, Senhor. Repreende, Senhor amado, em nome de Jesus, esse espírito
o que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus, Ele está aqui hoje. Deus, Ele está aqui hoje. Deus quer renovar a sua mente. Deus, Ele quer renovar o seu coração. Deus, Ele quer te chamar você de volta. Filho, vem fazer a minha obra. Filho, vem viver aquilo que eu tenho para você. Não fica escondido. Não esconde de Deus. Deixa Ele fazer. Se você quiser uma oração, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Eu queria chamar aqui o pastor Júlio, pastor Lília, pastor Rubens, pastor Luiz. Vem cá. Nós vamos orar por você nessa noite. Nós vamos ministrar o poder de Deus sobre você. Vem cá. Vem, não fica aí no seu lugar, não. Deixa Deus fazer na sua vida. Deus quer trazer um renovo sobre você. Deus, Ele quer te encher nessa noite. A pastora Lília está aqui. Vem cá que ela vai orar por você nessa noite. Eu não sei. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque Deus mandou eu falar. Você está com uma dificuldade. Você fica guardando as coisas para você sozinho. Nós somos igreja. Nós somos um corpo. Nós estamos aqui para poder ajudar um ao outro. Não é feio vir voltar. Não é feio dobrar nos pés do Senhor, irmãos. Deus, Ele quer renovar algo dentro de você. Deus, Ele quer renovar nessa noite. Pastor Luiz está aqui. Se você quiser vir cá, vem cá. Ele vai te abraçar. Ele vai te dar um abraço aqui. Ele vai orar por você.